Então vamos lá, pessoal da Unifor, são exatamente 22 horas e 13 minutos. Nós vamos aqui começar uma breve revisão do direito tributário para quem infelizmente ficou de exame. Não se assustem, o objetivo da prova é que vocês complementem o estudo que vocês fizeram, talvez por dificuldade de entender a disciplina, né, uma disciplina fácil, uma disciplina complexa, tenham encontrado dificuldades, e o objetivo do exame é que em uma nova avaliação vocês possam obter a nota que precisam. O objetivo do exame é basicamente esse. Aqui nós vamos gravar, não vai ser um vídeo muito longo, nós não temos como fazer isso. Nós, infelizmente, ministramos um conteúdo muito amplo em um período relativamente curto, então nós iremos resumir principalmente os pontos principais, começando pelas fontes do direito tributário, essencialmente a fonte material, que é a atividade financeira do Estado, e essa atividade vai se dividir em receitas, despesas e gestão. Nós vamos identificar entre os artigos 163 e 169 o chamado ciclo orçamentário da Constituição Brasileira, com a previsão das normas constitucionais que regulam as três grandes leis desse ciclo orçamentário, começando pelo plano plurianual, elaborado sempre no último ano do mandato do Executivo, e que vale para 4 anos. Em cada ano, nesse plano plurianual, são fixadas normas gerais, projetos gerais, que são divididos em 4 anos, além de diretrizes orçamentárias anual também, vai reduzir a amplitude desse plano plurianual e estabelecer metas para aquele exercício financeiro, priorizar projetos para aquele exercício financeiro, e depois de aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, é aprovada a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela vai prever toda a despesa para a administração pública e vai estimar a receita. Então lembrem disso. A despesa é sempre prevista e a receita é sempre estimada. Por isso que se o administrador pretender criar novas despesas, ele vai ter que cancelar despesas anteriores ou alterar a lei orçamentária, abrindo créditos suplementares ou extraordinários para suprir aquela despesa não prevista originariamente. A gestão é regulada pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e por meio da gestão nós vamos ter as normas financeiras mínimas para que o ciclo orçamentário, a lógica de prever programas mais amplos e especificando esses programas em cada exercício financeiro, para que isso seja cumprido, as metas fiscais sejam efetivamente cumpridas. Em relação às fontes materiais do direito, fontes formais do direito tributário, nós temos a Constituição como fonte primordial de toda a estrutura jurídica, mas a Constituição ela não institui tributos. Não é admissível a cobrança de um tributo exclusivamente por sua previsão constitucional. Tanto que o imposto sobre grandes fortunas tem previsão constitucional desde 1988 e até hoje não foi instituído. Mas a Constituição é a grande fonte legitimadora dos tributos, estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelece as competências tributárias. É a Constituição, é na Constituição que é definido. Então se pode dizer que não tributa quem quer. Não institui tributo quem quer. Institui tributo quem a Constituição outorgou competência tributária para tanto. As emendas constitucionais também são fonte de direito tributário, no sentido que também podem ampliar as garantias constitucionais do contribuinte, como foi o caso da anterioridade qualificada, mas também ela pode estabelecer novas regras de competência tributária, como foi a emenda constitucional 32,
que autorizou os municípios a instituição de contribuição para a eliminação do custeio da da iluminação pública. Além disso, a lei ordinária, a lei complementar é uma fonte importante de direito tributário para fins de estudo, principalmente, porque a lei complementar ela é exceção de direito tributário, mas quando exigida ela é critério de validade da exação. O artigo 146 da Constituição tem que ler e reler e ter ele mais ou menos compreendido para que se perceba as hipóteses principais de lei complementar. Depois disso, eu tenho a lei ordinária, que será exigida obrigatoriamente em todas as hipóteses do artigo 97 do Código Tributário: instituição e extinção de tributo, majoração de tributo ou redução, ressalvadas as hipóteses que a própria lei preveja essa majoração com base em outros atos normativos, fixação da alíquota, salvo sempre se a lei prevê outras hipóteses, fixação da base de cálculo, né? E lembrar isso, que é importante e eu costumo cobrar muito, eu acho que é algo que deve ser compreendido pelos alunos. Lei e legislação tributária têm, em direito tributário, sentidos distintos. Quando eu falo lei, eu estou me referindo à lei em sentido formal. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada e até mesmo medida provisória que tem força de lei. Quando eu falo legislação tributária, eu estou prevendo todas as hipóteses normativas tributárias. Além da lei, em sentido formal, eu estou prevendo decretos, portarias, instruções normativas. Sempre a lei será a base, mas é, por exemplo, possível a instituição de obrigação acessória, ou seja, aquela obrigação que não é de pagar tributo, mas sim de fazer, deixar de fazer, permitir ou tolerar, obrigações não pecuniárias, sejam fixadas com base na legislação tributária, portanto, com base em decreto, portaria ou até mesmo uma instrução normativa. Só um minuto. Quem trabalha tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Aqui eu estou organizando. Eu estou organizando aqui algumas coisas interessantes de um curso novo que eu estou montando. Vamos lá. Então, tá dando para ver bem? Tá ficando bem? Qualquer coisa me avisem. Pessoal, seguindo nas fontes formais, que é a primeira parte dessa aula, os primeiros 10 minutos, lei delegada é pouco utilizada, medida provisória, essa é importante, é possível a instituição de tributo por meio de medida provisória, o Supremo Tribunal Federal já disse isso várias vezes, mas com um senão. A medida provisória somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, essa é a regra do direito tributário, somente se ela tiver sido convertida em lei até o último dia do ano. Medida provisória, ela produz efeitos imediatamente, mas ela precisa ser convertida em lei para que surta efeitos tributários. Ela tem que ser convertida em lei formal, lei ordinária, até o último dia do ano. Então essa é uma questão interessante. Os tratados internacionais são uma fonte importante. O artigo 98 não faz jus à relevância deles, porque dá a entender que os tratados atuam no campo da revogação, então eles desceriam ao mesmo plano do direito legislado, quando na verdade o mais adequado é interpretar os tratados como normas especiais. Então a relação do tratado com a lei interna não é propriamente de hierarquia, mas é muito mais de especialidade. Então, quando o Brasil, por meio do GATT, isenta de tributos determinados produtos, se deve ter esse tratado como uma norma interpretativa, como uma interpretação, como se fosse uma norma especial em relação às normas gerais dos estados e dos municípios. Então, basicamente,
seria isso em relação aos tratados internacionais. Decretos são fontes importantes, decretos regulamentares, pois nós temos uma legislação tributária imensa e esses decretos regulam. Lembre-se de uma coisa em relação a decreto. Decreto não pode criar direitos nem criar obrigações. É possível a correção da base de cálculo, por exemplo, do IPTU, por meio de decreto. Súmula 160 do STJ. Mas prova que os decretos não podem criar direitos é que essa correção não pode ser superior aos índices oficiais. As resoluções do Senado Federal têm uma importante função no Pacto Federativo, porque, ora, elas fixam alíquotas máximas, como é o caso do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, ou do ICMS, nas operações interestaduais. Ora fixam alíquotas mínimas, como é o caso do IPVA ou do ICMS nas operações internas. O grande objetivo do Senado, por meio das suas resoluções, é evitar a guerra fiscal. Então, nos tributos que a alíquota máxima poderia gerar guerra fiscal, compete a ele a fixação. Naqueles em que a alíquota mínima poderia gerar a guerra fiscal, compete a ele fixar estas alíquotas. O Código fala como fonte de direito tributário as normas complementares. Normas complementares são atos inferiores à lei, inferiores aos decretos, que vão especificar, regulamentar a legislação tributária. Então, vão estabelecer códigos de recolhimento de tributo, vão estabelecer prazos para pagamento de determinados tributos, locais de pagamento, a estruturação da receita estadual, municipal ou federal. Assim como os decretos, eles não podem criar direitos nem obrigações. No âmbito do direito tributário, os costumes também são fontes do direito tributário. Mas os costumes são muito pouco utilizados no âmbito do direito tributário. Principalmente os costumes devem ser compreendidos à luz da boa-fé objetiva. Quando a administração pública reitera uma prática, ela não pode. Voltamos aqui com a segunda parte, que é a lei tributária, que nós vimos bastante coisa. Aqui nós vamos tratar rapidamente sobre legislação tributária, sobre a sua validade e vigência, validade no espaço, validade no tempo. Então, o conceito de legislação tributária, e lembrem isso, quando eu falo legislação tributária, eu estou falando sempre num contexto próprio do artigo 96 do Código Tributário Nacional. Então, se eu perguntar se legislação tributária e lei tributária é a mesma coisa, vocês podem responder que não. E justifiquem no fato de que o conceito de legislação tributária é um conceito mais amplo, conforme expõe o artigo 96 do Código Tributário. Lei, vocês vão ver, está lá no artigo 97, quando eu preciso de lei. Fora daqueles casos, eu posso usar da legislação tributária. A validade da legislação tributária, obviamente, ela está fundamentada naquela lógica vamos usar a tão falada pirâmide das normas. Uma norma tributária ela só tem validade enquanto respeitar a norma que lhe for hierarquicamente superior. Então, uma norma que complemente um decreto só tem validade se ela não ultrapassar os limites do decreto. O decreto só tem validade se não ultrapassar os limites da lei, a lei se não ultrapassar os limites da Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles atuam com natureza supralegal, e, portanto, vão estar ali entre a Constituição e o direito legislado. A regra da vigência da lei tributária no espaço é a territorialidade. A lei tributária vale dentro do território nacional, inclusive dentro do
mar territorial, que é definido lá na Lei 8.617. O mar territorial, vocês sabem, não se confunde com a zona econômica exclusiva, que compreende aquelas 200 milhas marítimas contadas da linha base. Tá? Então essa é a lógica. É possível a extraterritorialidade na forma do artigo 102, quando, por meio dos convênios entre os estados, né, que são normas pactuadas entre os estados, mas também quando uma pessoa política, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, admite no seu território a vigência de outra norma. Por exemplo, um município recém-emancipado pode aceitar a legislação tributária dele como válida. Então, são normas, é admissível a extraterritorialidade. Em relação à vigência da lei tributária no tempo, está prevista lá no artigo 103 do Código Tributário, que salvo disposição em contrário, ou seja, é possível que a norma estabeleça um prazo de vigência diferente. Os atos normativos, instruções normativas, decretos, entram em vigor na data de publicação. As decisões administrativas, 30 dias após a publicação, e os convênios na data em que fixarem. Então vamos aqui, dar uma paradinha. Só um minutinho que eu já volto, gente, não se assustem. E aqui voltamos novamente, agora para falar sobre a aplicação imediata da legislação tributária, que é o artigo 105 do Código Tributário, que basicamente o artigo 105 vai dizer que a norma tributária ela entra em vigor imediatamente, mas ela sempre vai respeitar os fatos pretéritos. A lei tributária ela é muito parecida com a lei penal, ela não se aplica retroativamente. Se discute lá no artigo 116 a figura do fato gerador pendente, que é aquele fato gerador que ocorre em mais de um momento, como é o caso do imposto de renda. Por isso, se discute ainda se a súmula 584 seria aplicável, quando afirma que o imposto de renda se aplica à lei vigente no exercício que deva ser apresentada a declaração e não necessariamente da aferição de renda. O Supremo já afastou a aplicação da súmula 584 no julgamento de 2004, mas não afastou o ponto de dizer que ela é inconstitucional. Eu pessoalmente acho que esse entendimento é inconstitucional. Para mim, fato gerador pendente é aquele que não se concretizou. No momento que a renda é oferida, para mim esse fato gerador é concretizado. A anterioridade tributária é essencial. Uma questão importante é sempre lembrar que é possível que a lei tributária aplique-se a fato pretérito. Essa previsão está no artigo 106 do Código Tributário. E em duas hipóteses. Primeiro, quando for uma norma interpretativa. Norma interpretativa basicamente ocorre quando vem uma lei que explica o conceito que havia sido previsto em outra lei, como foi o caso da Lei Complementar 118, ainda que a Lei Complementar 118 se tenha fixado corretamente o entendimento de que ela não foi interpretativa, porque ela buscou dar efeitos retroativos às situações já consolidadas. Mas é possível que uma lei interprete. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos o Tratado da Itaipu, tratado bilateral entre o Brasil e o Paraguai, que cria essa entidade binacional, que é a Itaipu. Ele prevê isenção de tributos em relação às obras de conservação, implantação das centrais elétricas da usina de Itaipu. Pois bem, há uma lei complementar municipal que interpreta este conceito de central elétrica, traz um conceito legal para essa central elétrica e, com isso, regula a matéria. Esta lei, por ser meramente interpretativa, ela pode se aplicar a fatos pretéritos,
Mas ela tem que ser eminentemente interpretativa, ela não pode modificar situações que já tenham ocorrido. A segunda hipótese é quando a lei deixa de considerar o fato como infração, quando comina a penalidade menos severa, ou quando deixa de considerar o contrário à exigência de ação ou omissão. Mas cuidem, a lei tributária somente será retroativa nesse caso se o fato não tiver sido definitivamente julgado. Se o fato já foi julgado administrativamente, não pende recurso administrativo, ou já foi julgado judicialmente, não pende recurso judicial, mesmo que a nova norma seja mais benéfica, não se aplicará aos fatos anteriores. Está dando para acompanhar, pessoal? Está dando? Espero que esteja dando. Nós não temos, infelizmente, muito tempo, nós não tivemos muito tempo. Interpretação da legislação tributária. Bom, a principal norma que regula a interpretação da legislação tributária, com todas as críticas que se pode fazer ao legislador tentar regular como se interpreta uma norma jurídica, é o artigo 111. O artigo 111 ele vai determinar a interpretação literal quando se tratar de suspensão ou exclusão, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento de obrigações acessórias. Nesses casos, o que se deve compreender, especialmente para vocês que vão fazer a prova, é que, por interpretação literal, quer dizer que deve-se evitar ao máximo formular interpretações extensivas. Não se pode querer ampliar, dizer mais do que o legislador disse. Então, por exemplo, se o município concede isenção a micro-ônibus para o transporte escolar em escola pública, eu não posso entender que esta isenção se aplica também aos micro-ônibus que prestem serviços a escolas privadas. Então, nesse caso, a interpretação é restritiva. Aqui no Paraná, nós temos dois fundos de aparelhamento do Poder Judiciário, o FUNREJUS, que é o Fundo de Reequipamento, e o FUNJUS, que é o Fundo da Justiça. A lei do FUNREJUS previa isenções para União, autarquias, Estado do Paraná e municípios, no que diz respeito à taxa judiciária. Quando modificou a lei e se criou o FUNJUS deixou de prever qualquer hipótese de isenção. Então eu não posso mais interpretar a isenção que havia para o FUNREJUS aplicando-a ao FUNJUS. Essa é a principal mudança. Outra questão no que diz respeito à integração, ou seja, quando houver uma omissão na legislação tributária, é que o Código Tributário ele estabelece uma ordem para que o aplicador do direito utilize dos instrumentos previstos em lei para essa integração. O 108 ele vai dizer que o legislador vai utilizar sucessivamente a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade. Lembrando que a equidade não pode resultar de dispensa de pagamento do tributo devido. Então, está dando para acompanhar? Vamos ver como é que nós estamos aqui de tempo. Tem tempo ainda. Está dentro do que nós planejamos. Nós vamos trabalhar agora, para finalizar já, infelizmente, o Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas jurídicas a respeito do direito tributário. Dentro deste conceito de direito tributário, eu vou trabalhar com o astro-rei deste conceito, o conceito de tributo. Esse conceito é dado pelo artigo 9º do Código Tributário Nacional. E ele vai definir legalmente tributo. Se é a melhor escolha, eu não sei, mas é a escolha que o legislador fez. Então, ele define tributo pelos seus elementos. Que o tributo é uma prestação pecuniária,
que essa prestação pecuniária deve ser compulsória, que ela deve ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, deve ser pecuniária, que seja instituída por lei, exigida em atividade vinculada e não seja sanção. Por mais que se critique esse conceito legal, ele é importante porque ele afasta uma série de outras obrigações para o Estado que possuem naturezas similares, mas que não têm natureza jurídica de tributo. Então, as multas de trânsito são prestações pecuniárias, são compulsórias, são instituídas em lei, são cobradas por atividade administrativa plenamente vinculada, mas são sanções. O serviço militar obrigatório é uma prestação compulsória, mas não é pecuniária. O fundo de garantia, ele é prestação pecuniária compulsória? É moeda? É. Não é sanção? Não. É instituída por lei? É. É cobrada a medida de atividade administrativa? É. Só que o fundo de garantia não é tributo pelo fato de que não é receita. Ele é mero ingresso, porque ele, na verdade, pertence ao trabalhador. Vou tomar uma água aqui para não ficar com dor de garganta. Então, pessoal, sigamos. Lembrem-se, tributo se difere da multa justamente porque tributo jamais será sanção. O tributo não é uma pena. O tributo é um dever cívico, uma obrigação do cidadão de custear o Estado. Para que eu defina a natureza jurídica do tributo, a sua nomenclatura é irrelevante. É isso que vai nos dizer o artigo 4º do Código Tributário Nacional. O que importa para a definição do tributo, essencialmente, é o fato gerador e a base de cálculo. Não importa a sua denominação. Por exemplo, o chamado imposto sindical não é imposto, ele é contribuição de interesse de categoria econômica. Então, sigamos nas espécies tributárias. Nós adotamos em aula a concepção quinquipartida do Supremo Tribunal Federal de divisão dos tributos em 5 espécies. Tributo como gênero, formado por 5 espécies. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os impostos são tributos gerais, eles não demandam do indivíduo uma obrigação específica por parte do Estado, nem tem a sua vinculação, a sua arrecadação vinculada a qualquer atividade específica do Estado. Os impostos custeiam os chamados serviços gerais do Estado: segurança, saúde, administração da justiça. A competência dos impostos ela é distribuída aos especificamente inúmeros clausum para cada ente público. Então a Constituição define quais são os tributos da União, os impostos da União, os impostos dos estados e os impostos dos municípios e do Distrito Federal. Somente a União possui competência residual. Municípios e Distrito Federal e estados não podem instituir nenhum imposto além daqueles previstos na Constituição. A União poderá instituir impostos residuais e impostos extraordinários. As taxas são sempre tributos vinculados, porque a taxa ou ela é vinculada à prestação de um serviço público, divisível e específico, ou a taxa é vinculada ao exercício de poder de polícia. Então lembre-se disso. Quando eu falo em taxa pela prestação de serviço público, eu tenho que ter sempre um serviço que seja específico e divisível, e que seja efetivo ou potencial. Então ele tem de ser específico e divisível. Mas ele pode ser efetivo, ou seja, prestado realmente pela administração, ou simplesmente disponibilizado. O que não pode ocorrer é a administração pública não sequer disponibilizar o serviço e cobrar
pela taxa. Então, por exemplo, o município não pode instituir taxas de combate a incêndio, porque o município não presta o serviço de combate a incêndio. Só um minutinho. Então vamos lá. Taxa pelo exercício de poder de polícia quando o Estado exige que o contribuinte recolha a taxa para que ele o fiscalize. Na verdade, o poder de polícia, o Estado fiscaliza, exerce a função fiscalizatória e exige o ressarcimento pelo custo dessa fiscalização. Não se exige que essa fiscalização seja efetiva, mas sim que exista, no mínimo, uma estrutura judicial, uma estrutura mínima para que seja possível a fiscalização. Então vamos lá. Contribuição de melhoria é um tributo pouco utilizado, mas é um tributo que visa basicamente o custeio de uma obra pública. A questão mais importante da contribuição de melhoria é que o seu fato gerador não é a obra pública, mas sim a valorização decorrente desta obra pública. Por isso que, mesmo que exista uma obra, se esta obra não representa valorização para o sujeito passivo, não há legitimidade para a cobrança do tributo. Os empréstimos compulsórios também, ultimamente pouco utilizados. Principal coisa para empréstimo compulsório: exige-se lei complementar. Exige-se lei complementar. Então estudem o artigo 148 da Constituição. As contribuições especiais, elas vão se diferenciar dos impostos não pelo fato gerador, não pela prestação de qualquer atividade para o indivíduo ou em relação ao indivíduo, mas simplesmente pelo fato de que são tributos de receita vinculada. As contribuições especiais, todas, elas têm como marca não a prestação de uma atividade em relação ao sujeito passivo, como as taxas, ou a realização de uma obra pública, como o empréstimo compulsório, ou como a contribuição de melhoria, mas sim a destinação de suas receitas. Por isso que se fala muito nesse critério de referibilidade, que é que somente a contribuição se legitimasse quando estivesse vinculada com a atividade desempenhada pelo contribuinte. Mas o Supremo Tribunal Federal, por diversas oportunidades, rejeitou a tese da referibilidade. Não tem como falar todas as contribuições, nós não temos tempo para isso, mas as contribuições principais são as contribuições sociais. As contribuições especiais, elas vão se dividir em sociais, intervenção do domínio econômico, custeio da iluminação pública, de interesse de categorias econômicas e profissionais e de custeio da previdência. Somente as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social estão sujeitas àquilo que se chama de noventena, que é a possibilidade de serem exigidas no mesmo exercício financeiro, respeitado o prazo mínimo de 90 dias. As contribuições sociais gerais, que não são para o custeio da Seguridade Social, lembrando, Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Eu tenho, por exemplo, a contribuição de salário e educação. É uma contribuição social, mas não é uma contribuição social para o custeio da Seguridade Social. As contribuições para o custeio da Seguridade Social estão sujeitas à chamada noventena, ou anterioridade mitigada, também chamada de nonagesimal. Está lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. E ela permite que a contribuição seja exigida no mesmo exercício financeiro.
respeitado o prazo mínimo de 90 dias. Somente as para o custeio da Seguridade Social. As demais estão sujeitas à anterioridade normal. Tá? As demais estão sujeitas à anterioridade normal, ou seja, se o Estado pretende majorar o salário de educação, ele pode, mas somente para o exercício financeiro seguinte. No mesmo exercício financeiro, somente as contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. 195, parágrafo 6º. Saúde, assistência social e previdência social. Então vamos lá, vamos seguir para tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. A contribuição para o custeio da iluminação pública, ela é de competência exclusiva dos municípios. E lembrando sempre, o Distrito Federal tem essa figura típica, atípica, que é a possibilidade de exercer as competências estadual e municipal na mesma pessoa política. Então, pessoal, nós vamos começar aqui a concluir para falar de competência tributária. Quando nós falamos em competência tributária, nós temos que entender isso como a autoridade que a Constituição outorga às pessoas políticas, e somente às pessoas políticas, para a instituição de tributos. Somente as pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios detêm competência legislativa. E, portanto, somente eles podem instituir. Então, eu não posso ter uma autarquia, uma fundação ou uma entidade privada instituindo tributo. Ainda que, excepcionalmente, eles possam ter a capacidade tributária ativa. Ou seja, eles sejam os destinatários e sejam as entidades que arrecadam esse tributo. Mas isso não implica que eles tenham capacidade, tenham competência tributária. O artigo 7º, parágrafo 3º, não pode confundir competência tributária com capacidade tributária. Competência é poder legislar. Somente as pessoas políticas têm competência tributária. Mas capacidade é a possibilidade de exigir o tributo, de cobrar o tributo. Então é possível que o ente político exerça a sua competência e crie um tributo, mas passe a capacidade tributária, ou seja, a autoridade, o poder de cobrar este tributo para uma entidade distinta, como ocorria até 2003 com o INSS, que tinha capacidade tributária para a cobrança das contribuições previdenciárias. Após a criação da Receita Federal do Brasil, tudo isso foi para a Receita. Mas aqui nós, em Foz do Iguaçu, nós temos, por exemplo, a Foz Previdência, que tem capacidade para a cobrança das contribuições previdenciárias dos servidores municipais. Essa competência ela é regida por alguns princípios. Primeiro, ela é facultativa. O ente público não é obrigado a instituir o tributo se assim não o quiser. Segunda, ela é imprescritível. Como ela é facultativa, se não for exercida, não há decadência do direito ao exercício. Ela é irrenunciável. A pessoa política não pode abrir mão daquilo que a Constituição lhe outorgou. Ela pode conceder isenção, mas ela é limitada pela lei de responsabilidade fiscal, pelo artigo 14, e ainda assim ela é limitada no que diz respeito à renúncia de receita. E a competência tributária ela é indelegável. Ou seja, ela é fixada de forma taxativa na Constituição. A pessoa política não pode delegar a outra a competência. Por isso que eu digo, competência é uma coisa, capacidade é outra. A competência tributária está na Constituição, só ali. A capacidade tributária, ela pode estar na lei. A pessoa política institui o tributo e após ela querendo, pode delegar a capacidade
ou seja, a cobrança desse tributo. Lembrando as formas de competência, a competência comum, que pode ser exercida por todas as pessoas políticas, ocorre em relação às taxas e às contribuições de melhoria. Competência privativa, ou seja, cada pessoa política tem a sua competência, que ocorre nos impostos, nas contribuições especiais e nos empréstimos compulsórios. Esses dois últimos são somente a União. E eu tenho a competência cumulativa do Distrito Federal, que exerce ao mesmo tempo competência estadual e municipal, e a competência da União para os impostos estaduais em território federal e para os impostos municipais nos territórios não divididos em município. A União tem duas competências especiais: a residual, que é a possibilidade de instituir impostos e contribuições sociais residuais, só ela tem, e a competência extraordinária, que é a competência de instituir o chamado imposto de guerra. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui, dentro do que podia, lembrando as normas de imunidade, só para encerrar mesmo, né? A imunidade recíproca, ela diz respeito tão somente as imunidades recíprocas, a imunidade recíproca, que é entre as pessoas políticas, suas autarquias, sociedades e empresas públicas, prestadoras de serviço público e monopólio, e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em monopólio, diz respeito tão somente aos impostos. Todas as imunidades dizem respeito somente a impostos. As imunidades permitem a instituição de outros tributos. Então, uma igreja ela tem imunidade sobre a renda. Ela tem imunidade de ICMS se eventualmente produzir produtos desde que aplique na sua finalidade. Ela tem imunidade de IPTU, ainda que alugado, desde que aplicado nas suas atividades. Então, lembrem, duas súmulas importantíssimas para a prova, súmula 720 e súmula 734 do STF. Então, as imunidades dizem respeito exclusivamente a impostos e não aos demais tributos. Então, pessoal, foi um prazer ter tido essa aula com vocês. Eu vou tentar disponibilizar isso hoje mesmo no YouTube. Eu vou editar aqui para montar um vídeo só. E nos vemos na sexta-feira, dia 1º de julho. Estudem com tranquilidade, reflitam bastante antes de responder as perguntas, porque são questões muitas vezes parecidas. E boa sorte para todos na prova. Nos vemos talvez nos veremos no semestre que vem. Não sei se na disciplina Direito Tributário 2, mas com certeza nos veremos ainda no transcorrer da formação universitária de vocês.